Mídia. A gente sempre fala de mídia, a gente sempre falou de mídia em massa, a gente falou nas semanas passadas dessa questão da jornada de compra, da usabilidade, da facilidade que o mundo digital tem e precisa ter, né? Acessibilidade, usabilidade, facilidade, tudo que envolve essa questão. A gente também viu um pouco da questão de interface, que é muito interessante e é importante se ter, principalmente na mídia online, tentar entender cada vez mais esse público, esse perfil, de uma maneira que a gente consiga agregar. Só que comportamento de consumo, a gente acaba falando de comportamento do consumidor. E o mercado de mídias digitais é o mercado que vocês vão atuar. Reforçando muito o que a Suzy, foi a professora, explicou nessa semana, que ela explicou a questão, né, da expansão horizontal e da expansão vertical, né, da forma como a mídia trabalha isso, a informação nesses caminhos. Eu achei interessante voltar um pouco à questão do comportamento do consumidor, porque essa é a base que eu falo que se você não entender o comportamento do consumidor, você não vai conseguir entender a persona. Porque hoje a gente se fala muito nas redes sociais, entenda as dores, tá, entender as dores. Entenda o desejo, entenda o hobby, escolha um cliente que personifique a sua persona, ou imagine como que seria o cliente ideal. Essas são as frases que você mais ouve no mundo digital atualmente, nas redes sociais, nas informações que se falam, que tem que entender a persona para entender o nicho que você vai desenvolver o conteúdo. Só que, para mim, como eu falei um pouquinho antes para o Gabriel, eu criei uma aula específica para isso. Então, eu tive que retornar a Kotler, eu tive que retornar a Sampaio, meus livros antigos lá da minha época de graduação. E foi muito interessante fazer essa redescoberta para entender essa base aqui, que eu só peguei um trecho do texto que eu criei, claro, mas eu só para reforçar para vocês. O comportamento do consumidor, ele tem que ter isso aqui. Ele é um estudo. A persona não é simplesmente ir lá botar o nome, a idade, se a pessoa trabalha ou não trabalha, as dores. Eu acho que precisa, sim, voltar ao imaginário da massa para se chegar na persona. Porque você vai conseguir entender muito mais do que as simples perguntas básicas para se entender a persona no mundo digital, né? Porque já que a gente está falando de consumo digital, a gente vai falar de persona, correto? Então, aqui, o que a gente precisa entender sempre é esse estudo, essa pesquisa de quem que é o consumidor, quem que é realmente o público-alvo. No momento que você faz o filtro do público-alvo, você começa funilando para se chegar na persona. Eu acho, na minha opinião, esse é o caminho mais correto, tá? Porque você consegue entender uma esfera maior do amplo para a gente conseguir para uma esfera menor. Eu acho que quando a gente consegue ter uma visão ampla das coisas, ir para a visão mais focada ou por um assunto mais funilado, um assunto mais objetivo, é mais fácil para a gente. Vocês estão entendendo? Então, o que é o comportamento do consumidor? Aí vocês devem lembrar da teoria de Maslow. Eu não sei se vocês estudaram, acho que teve algum. Vocês tiveram algum período sobre a teoria de Maslow? Só para saber. Oi? Eu me lembro do nome, mas eu não me Não. recordo o que Não, então que eu vou é. falar o seguinte: eu vou falar só essa parte, a gente volta lá para a teoria de Maslow. O que envolve o comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor, ele é baseado não só na esfera psicológica do consumidor, seus desejos, das suas necessidades, das dores, do que ele gosta, do que ele não gosta, mas também num estudo amplo de entender essa sociedade que ele faz parte. Porque se ele é um consumidor, ele faz parte de um grupo, de uma classe, de um gênero, certo? Então, quanto mais você entender
o estudo desse processo, mais você vai saber fazer a seleção da compra, do uso e do descarte desse produto, de todo o serviço e ideia que vai precisar satisfazer a necessidade desse cliente, seja ele físico ou online. Vocês estão entendendo? Por quê? Os conceitos de descoberta do comportamento do consumidor é possível entender quando você faz a amplitude maior, além da persona, que eu acho que é interessante, por isso que eu quis trazer essa base. Semana passada, a professora Suzy até falou um pouco nos slides bastante de persona, que eu até falei para vocês, mas eu também não entrei muito. Porque quando você faz a visão ampla, vocês conseguem entender quais as ferramentas ou quais são as preferências de conseguir persuadir ainda mais o público. E aonde você vai anunciar, igual eu já falei para vocês, como a gente tem falado muito de mídia online, eu tenho retornado muito de mídia massa. E todas essas semanas, conforme eu fui estudando, eu fui verificando, e até vou trazer daqui a pouco um dado para vocês, que a mídia em massa, ela continua, eu já mostrei, né? Ela continua muito importante na grade para as grandes marcas divulgarem. Ela não pode sair ainda do desejo. Então, vocês entenderem gestão de marketing, que até falei para o Gabriel, se vocês no futuro tiverem oportunidade de fazer uma pós, um MBA focando nessa gestão, vocês vão conseguir entender mais essa teoria, né, de uma maneira fora a mídia digital, mas essa questão de projeção que o marketing quer sempre desenvolver nas empresas, por mais que vocês, no estudar do dia a dia, do material de vocês já estão obtendo um ótimo conhecimento, uma ótima prática, mas é só para vocês terem essa visão. Então, o comportamento do consumidor, na minha opinião, ele tem que ter exatamente essas ferramentas. E quando a gente consegue entender, tá, o meu público, digamos, o meu público é de Cachoeira de Itapemirim, eu vou falar com a faixa etária de 25 a 45 anos, são pessoas que gostam de esporte e que praticam academia, mas não é uma academia barata, eu vou buscar academias específicas que tenha o jiu-jitsu, que tenha outros tipos de esportes, além do aeróbico, e que tenha, esse é meu público-alvo. No momento que eu já tenho maior compreensão do meu público-alvo, eu vou para a persona, eu vou personificar essa pessoa. O Rodrigo. O Rodrigo, ele malha aqui na academia da subida da avenida aqui do lado da Apoadora, acho que é a academia BioLife, que é do Poloni. Ele é um empresário, ele gosta de praticar jiu-jitsu de vez em quando, mas ele é o praticante da academia assíduo, ele vai todo dia. As dores dele é que ele precisa praticar esporte, porque ele é um cara muito hiperativo. E além disso, se ele não está praticando esporte dentro da academia, ele está fazendo trilha ou ele está fazendo isso. Ele tem como hobby moto, bicicleta e tudo mais, porque ele tem uma condição de vida elevada e que as dores, o que eu posso dizer de um homem desses? Quais são as dores dele? Se ele não conseguir ter o hobby de encontrar os amigos, se ele não conseguir ter o hobby de ver as pessoas. Mas é nessa hora que eu vou perguntar para vocês, eu verbalizando. Se eu falar um conteúdo focado no Rodrigo, é bom? Porque eu vou fazer o funil específico para o Rodrigo. Mas em alguns momentos, por que não falar com o público maior? Por que não falar com todo o público de 35 a 45 anos que praticam academia? Uma informação geral. E vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é interessante se entender qual é a real necessidade. Igual, eu sou uma distribuidora e estou abrindo o perfil. Vamos dar o exemplo igual eu falei da semana passada da loja Zanepan. Qual que é o persona da Zanepan, gente? Ele vende para confeiteira, ele vende para fulana,
às vezes, nessas horas, eu falo, é bom personificar a persona? Quando você vai fazer uma estratégia de tráfego mais específica. Mas quando você está ali no feed, falando diariamente, você está falando para a massa. E a massa é aqueles 10 mil seguidores que você tem, ou 5 mil seguidores que assistem, se os outros 5 mil não assistem. Mas, às vezes, é difícil palpar essa persona. Só para uma visão que eu tenho, tá, gente? Eu só estou querendo trazer para vocês. Porque a gente fala tanto de persona, mas às vezes a gente continua falando do público-alvo. A gente só deu uma funilada nessa persona. Então, dependendo do que for construído dentro da mídia online, visto que a gente está falando exatamente desse comportamento de consumo online, muitas vezes o consumo de massa ainda pode ser encaixado. Então, a gente tem que entender o comportamento desse consumidor, tá? E aí, o que a gente vai ter? Vai ter as percepções, as atitudes, as influências que levam essas pessoas a tomarem uma decisão de compra. Para o marketing, é um conceito valioso que permite estudar cada passo do cliente na jornada de compra e nas suas motivações. Aí, eu ia passar aqui para as outras áreas, mas antes de falar, eu vou retornar lá à pirâmide de Maslow. Deixa eu pegar aqui rapidinho, comportamento do consumidor. Cadê? Aqui. Não é esse aqui, não. Ele. Vai ter um material muito parecido com aqui, pirâmide de Maslow. Vocês já viram? Essa é a pirâmide de Maslow. Eu vou explicar para vocês de uma maneira... Quem aí namora? Quem não namora, só para ter uma noção. Deixa eu voltar aqui só... Deixa, então, explicar, só para... Depois a gente pergunta quem namora, quem não namora. O que é Maslow? Quando a gente fala muito de análise SWOT, quando a gente fala muito de Maslow, são matérias, são assuntos que eles são adaptáveis a outras áreas de estudos, tá? A análise SWOT, ele é muito conhecido no marketing, mas ele também é usado na administração, ele também é usado em outras áreas de projetos, de pessoas específicas nessa linha de engenharia de produção, de engenharia, que tem essa parte de engenharia focada em projetos, né? Existe, e Maslow é a mesma coisa. Maslow é um filósofo, um psicólogo, um sociólogo, um cara mega famoso. Eu brinco que ele é sociólogo, porque a teoria dele é usada em várias áreas de estudos na área acadêmica. Então, se vocês começarem até pegar, às vezes, a persona que vocês estão tentando desenvolver para algum cliente ou para alguma empresa e tentar trazer essa persona com uma visão de comportamento, é muito interessante, vocês conseguem fazer um conteúdo muito em cima. Aí, vamos lá. Psicologia do consumidor. Quem gosta de trabalhar com marketing sabe que a gente tem que falar de psicologia, principalmente quando a gente fala de comportamento do consumidor. O que é fazer o comportamento do consumidor? É uma pesquisa mais aprofundada desse público-alvo. Então, uma investigação de todas as áreas que ele pode fazer. Mas as áreas eu vou citar daqui a pouco, eu vou voltar para o slide, tá? Abraham Maslow, né? Ele nasceu em 1908 e faleceu em 1970, por coincidência, junto com o surgimento do marketing, né? Então, ele foi Lembra que eu já falei para vocês que o marketing surgiu a partir de estudos psicológicos, e aí, depois que ele entrou como uma grade acadêmica nos Estados Unidos, foi através também de Maslow que foi toda essa base ofertada para o marketing criar também essa área de conteúdo de comportamento consumidor, mas é mais conhecido como psicologia do consumidor dentro da área da psicologia. O norte-americano, então, ele estudou muito a psicologia humana. O que ele desenvolveu? Ele estudou macacos, ele estudou seres humanos, ele fez estudos, e aonde ele percebeu que a gente tem a motivação 1 e a motivação 2. Nós temos necessidades, tá? A gente tem uma necessidade primária e uma necessidade secundária. Eu vou falar essas palavras para vocês entenderem. O que seria uma motivação primária? Eu preciso ir no banheiro. Ponto.
é uma motivação muito que você não vai usar tanto o seu racional. O próprio corpo, a própria motivação é uma motivação natural. Ela é a primária, tá? Quando você vai para a motivação ou a necessidade secundária, é onde você vai usar a sua razão e a sua emoção. Ah, eu preciso ir ao banheiro, mas eu não posso esquecer de ir pegar o papel higiênico. Estou dando exemplo bem simples para vocês entenderem, tá? E aí, a partir desses estudos, que ele foi se aprofundando entre macacos e humanos e tudo mais, ele criou a pirâmide de Maslow, que é conhecida também a teoria de Maslow, são os dois termos mais conhecidos. Então, o que ela começa? Como eu falei para você, ela tem uma necessidade básica, que é alimentar e dormir, mas existem as etapas mais complexas, que ele chama dessas daqui, as necessidades básicas, as psicológicas, de autorrealização. Tá? Deve ser a Joyce. O que envolve o... Boa noite, Joyce. Se estiver ouvindo, vendo a tela, só me dá um ok, tá? O que envolve o Maslow, para vocês entenderem? Fisiologia, alimento, roupa, repouso e moradia. Ela envolve necessidade básica. Eu estou com muito calor. Por que eu perguntei se alguém namora aqui? Vocês vão entender a minha historinha, para vocês entenderem Maslow. Eu estou com muito calor. Eu estou num ambiente fechado, certo? Eu estou com uma necessidade fisiológica. Eu estou sentindo muito calor nesse ambiente fechado. O que esse ambiente está fazendo comigo? Aí eu vou para a necessidade secundária. Eu não estou confortável nesse ambiente, tá vendo? Recursos, moradia, saúde, propriedade. Eu não estou me sentindo bem nesse ambiente. Eu vou para outro ambiente. Nesse outro ambiente tem janela. Então, no momento que eu vou para o outro ambiente, eu me sinto segura com o meu corpo porque amenizou a minha temperatura. Só que eu chego lá, eu encontro o rapazinho que eu sou apaixonada. E ele tá lá, gente, eu começo a sentir um calor, eu começo a sentir o que eu faço, ele tá me olhando, ele não tá me olhando, o que eu vou fazer? Você começa a ter uma intimidade, uma necessidade psicológica, porque você está no mesmo ambiente com o carinho que você é apaixonada, e ele tá te olhando. Só que dentro de você vai fazer o quê? Você está criando muita coragem, falando, cara, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou lá, eu preciso falar com ele, criar coragem, eu vou, e você cria uma confiança dentro de você e você vai. Aí o papo vai, o papo rola, né? Tá quente, tá calor, e você bebe um drink, conversou. No fim da história, rolou uma ficada. Pronto, uma realização pessoal de autoestima, você aceitou todo, não teve... Essa é a teoria de Maslow. A teoria de Maslow é muito usada nesse conceito simples que eu quis explicar para vocês, exatamente para vocês entenderem o comportamento do consumidor. E quando a gente está falando de compra, quando a gente está falando de montagem de roteiro, quando a gente está falando de tentar atrair aquela persona que a gente está querendo conhecer, é interessante, como eu falei para vocês, ter a visão do público-alvo, o comportamento do consumidor de forma ampla, para depois a gente funilar para a persona. Porque quando vocês começam a construir isso aqui, eu posso explicar essa pirâmide, é o que grandes marcas fazem. É o que a Boticário, o que a Natura faz. Elas envolvem a gente no contar das histórias, igual vocês viram do branding content. Exatamente a pirâmide. Então, é envolver toda essa teoria de comportamento dentro das várias variantes que o marketing tem. Se você conseguir estruturar a pirâmide de Maslow em várias esferas que ela é interessante se ter, você tem conteúdo de valor para, igual a gente estava brincando da academia, você vai atrair milhares de Rodrigos, você vai atrair milhares de profissionais e muito mais de assuntos que você consegue entender as etapas. E se você conseguir estruturar essas etapas
com o material da aula de vocês, que é esse aqui, né? Como eu falei antes, só para a Joyce para se lembrar, que eu falei aqui, comportamento consumidor é a soma de percepções, que a gente pode falar de Maslow, é atitudes e influências. O que são essas influências? É o que vocês estudaram de macro e microambiente. Quais são os fatores que influenciam o comportamento desse consumidor? É a ação poderosa que está ao redor dele. A gente é inspirado, a gente vive e convive diariamente com nossos pais, com a nossa família. Só que em algum momento nós somos persuadidos por essas pessoas, por alguma coisa, ou porque a gente precisa ouvir alguma coisa, porque dentro da gente existe uma necessidade de algum reforço de alguma informação do seu pai, da sua mãe, estou dando um exemplo simples, ou não. Ou até mesmo de uma atenção de uma propaganda e que aquilo te atraia e você queira conferir o conteúdo dentro do Instagram e você fica lá consumindo aquele perfil, clica no Reels, depois você clica no perfil e vê aquela influenciadora e começa a clicar e começa a entender a cultura daquela influenciadora, o que ela pode te influenciar de alguma maneira. Aí a gente brinca de novo, teoria de Maslow. A gente tem um psicológico. Então, todo esse comportamento, toda essa mídia online que a gente fala, é interessante a gente entender mais profundo o comportamento do consumidor, porque a professora Suzy, no slide, quem ainda não viu, ela passa de uma maneira muito simples, focada na mídia digital. Então, eu preferi detalhar o que o Kotler fala, o que os nossos famosos falam na teoria de marketing, que é isso aqui, fatores culturais. Aí eu vou dar um exemplo aqui brincando, se a gente for falar de propaganda. Cultura indiana, cultura surfista, né? Se for um público dessa área. Eu sou profissional de academia, igual eu falei o Rodrigo, mas qual é a cultura que ele mais se adequa? Ele é um surfista? Ele é mais motoqueiro? Ele é mais qual estilo social? Qual é o núcleo? Qual é a renda? Qual é a escola? Qual é a graduação? Qual é a profissão? Pessoal, você vai ver muito Maslow lá dentro dele, quais são as motivações, as crenças, os valores, o que ele leva de valor, o psicológico, como que ele toma as decisões, a gente estava brincando da academia, que o Rodrigo, ele é hiperativo e por isso é uma dor dele, ele precisa praticar esporte para diminuir a ansiedade. Então, ele tem uma questão psicológica que precisa ser sempre melhorada. Isso é um conteúdo. Fatores situacionais, onde está, qual o ambiente, horário, tarefa. A gente hoje está com a pandemia, então toda hora a pandemia é um assunto. E demográfico, né, que você já sabe que são assuntos gerais, renda, idade, estado e tudo mais. O que vai envolver essa decisão de compra no comportamento do consumidor? Nós estamos falando de marketing. Se a gente vai falar de mídia, do comportamento de consumo virtual, online, mídia online que vocês estudam, a gente também vai falar de marketing. Qual é o posicionamento? Influenciar a forma que consumidores vão perceber esse produto, comportamento desse consumo. Qual vai ser a diferenciação, né? O processo de articular o composto de marketing, por exemplo, dentro da área digital, né? Análise dos ambientes, que eu citei um pouco agora. Pesquisa, cara, pesquisa para mim está em tudo. Pesquisa está em comportamento, está em análise, está em macro, está em micro, está no briefing, está em tudo. Pesquisa, eu acho que para mim é tudo. Estratégia. Se não tiver pesquisa, não consegue desenvolver estratégias e cada vez mais específicas. Segmentação, quais são as necessidades, há distinções, é um atendimento sazonal, não é, é um atendimento local, municipal, regional, nacional, internacional, quais são as necessidades, as vontades, colaborar para você conseguir criar o tom, né? E você conseguir atrair. O tempo, a gente sempre tem que tentar ver como que pode ser essa diferenciação do consumidor com o produto, tipo,
quanto tempo que ele pode tentar digerir essas informações, principalmente no mundo online. Tem gente que para ler legenda, tem gente que para ver carrossel, tem gente que não para ver nenhum e nem o outro, e cada vez online você tem que tentar atrair cada um de um jeito diferente. Um é no history, um é no feed, um é no carrossel, o outro é na legenda, o outro é direto que só vai olhar rápido, não vai ler nada e vai direto clicar no site. Mas você tem que estar aberto para todas essas especificações. E o consumo, realizar troca, ter essa riqueza, né, de conteúdo de atender as necessidades e o desejo, né? O indivíduo vê a mente, a razão e os sentimentos emocionais na decisão de compra, na psicologia de consumo. Eu quis reforçar essa frase porque, como a professora Suzy citou, o comportamento de consumo no mundo da mídia online, eu quis trazer mais essa base para vocês entenderem que ela é fundamental. E no momento que você entende o comportamento do consumidor de uma maneira abrangente, quando você entra aqui nos 4 pilares da comunicação digital, que é citada pela professora Suzy nessa semana, vocês conseguem exatamente fazer o conteúdo, entender o engajamento, melhorar o relacionamento e a presença. Eu fiz esse resumo aqui baseado no que eu tenho estudado essa semana, então eu vou ler, tá, gente? Porque ficou muito bom, assim, o conteúdo. O que é esse conteúdo? A gente não pode fazer conteúdo fraco, a gente não pode ser desatualizado o tempo todo. É interessante, na minha opinião, falar com a persona, como eu reforcei anteriormente, mas ninguém divulga aquilo que não gosta. Então, às vezes, falar com a massa, você consegue atender mais necessidades e, posteriormente, você tenta trabalhar a persona. Eu acho que algumas publicações dá para se trabalhar com o público-alvo de uma maneira mais ampla e depois, conforme o feeling de quem estiver analisando o perfil, pode ir trabalhando com os outros meios. Então, assim, quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando de comunicação. A gente está falando de comunicação, a gente está falando de atração, de atrair, de desenvolver uma boa arte, uma boa palavra, tudo que vocês estudaram. Isso tudo serve para fazer um panfleto, para fazer uma logo, para fazer um projeto, para sentar, para vender para o seu cliente, para conversar. Vocês estão construindo uma comunicação. Então, esse conteúdo, lembrar que a comunicação digital ela é dividida somente com um clique, que separa o cliente de um produto disponível na internet ou serviço. O que eu quero dizer nesse sentido? A comunicação ela tem que ser essencial na construção do conteúdo. Às vezes as pessoas se prendem tanto em querer criar conteúdo de valor, especificando temas, especificando pontos, que às vezes eu acho que é interessante tentar falar com uma comunicação abrangente, vou usar essa palavra. O que vai ser, por que a gente fala isso? Engajamento, atrair, engajar, encantar, acreditar na sua ideia. Porque no momento que você consegue fazer que ele se torne seu seguidor, isso eu estou falando de maneira orgânica, tá, gente? Você conseguiu atrair de uma maneira que aquilo prendeu, que houve uma comunicação, que é primordial para o marketing. Igual essa frase, na propaganda em massa se cria o desejo de consumo, né? Estimulando a curiosidade sobre os benefícios e exclusividades. Por que não fazer isso também no mundo digital? Só que a diferença no digital, a gente quer essa interação deles, que seria dentro do engajamento. A gente quer, no digital, um feedback, um compartilhamento, até a viralização, que é ouro, né? Para alcançar pessoas em todo canto do mundo. E o relacionamento? Quando eu estava aqui pensando em relacionamento, do jeito que a Suzy falou, eu lembrei de branding. A gente está construindo branding, a gente está construindo uma humanização no momento que a gente está construindo dentro do mundo digital. E aí, a gente sempre vai lembrar de quê? De personificar essa relação, né, consumidor, para se engajar com a marca. É para ter essa relação entre consumidor e marca. Então, a gente está falando um pouco de brand,
Mundo digital hoje não tem como não falar de digital e não falar de brand. Eu acho que uma das teorias que mais representa o mundo digital é o brand. Seja ele o brand content, seja ele o brand recall, seja ele outros tipos de branding, mas eu estou falando da teoria, tá? Que é humanizar. O que é de maneira simples o branding? É você conseguir fazer que a pessoa não veja a marca, mas que ela veja uma pessoa, né? Então, é personificar essa marca dentro das redes. Então, é personificar o conteúdo que você está construindo, é personificar a marca que você está tentando atrair, seja ela pessoal ou corporativa. E o ponto é tornar ele fiel. O consumidor não compra o que a marca faz, mas a essência que aquele produto transmite. Acho que eu fui clara? Presença. A presença digital nada mais é do que uma comunicação completa que utiliza todos os meios possíveis para se chegar nesse cliente. Então, quanto mais presença, direta ou indireta, tiver no mundo virtual, mais fácil você vai ser localizado, vamos dizer dessa maneira, né? Aí, aqui é só um exemplo. O cliente tem um problema, uma demanda e procura a solução no Google. Encontra o blog com um texto que ajuda a entender a melhor questão sobre o problema dele. Ele conversa com a família e amigos e toma a decisão de tentar tomar a decisão que ele viu na internet. Visualiza o anúncio no Instagram com o produto ou serviço, clica na oferta, identifica o valor da solução e efetua a compra. Então, o comportamento desse consumidor, ele tem que passar por toda essa etapa de jornada. Só que a gente tem que lembrar o quê? O Facebook vem se tornando não só uma ferramenta de lazer, mas de informação. O Twitter tem alto engajamento, mas é um canal de tempo real. Hoje, o Instagram, o YouTube, o Google deu grandes novidades sobre os benefícios de novas atualizações que em breve vai ter nessas redes sociais. A gente do mundo do marketing alguns já estão postando, americanos que postaram, e aqui no Brasil, marqueteiros traduziram, e tá assim. Eu acabei sabendo também através de outras pessoas, e foi pelo Twitter, não foi pelo Instagram. O Instagram colocou ontem que agora o Reels e o outro vão ter atualização, certo? Algumas pessoas já fizeram nos seus perfis essas contas, mas viralizou porque eles publicaram naquele canal direto do Instagram. Mas outras novidades já estão bombando no Twitter, dos outros perfis, das outras redes sociais. Então, ele é um canal de tempo real. O que a gente fala? A gente está falando da mídia online, que é o que vocês estão estudando. O celular ajudou muito nessa dependência virtual, as pessoas permanecem conectadas durante o horário de trabalho, ônibus, festa, restaurante, caminhar na rua, as pessoas estão conectadas o tempo todo. Essas oportunidades que vocês estudam na mídia online, é a frase que eu ia falar, mas eu preferi escrever, é muito importante para as empresas, porque as empresas que não estiverem no ambiente virtual, é o que é a frase que a gente mais ouve, não promove nenhuma comunicação. Seja a pessoa que esteja vendendo pão caseiro dentro de um carro no bairro do Amarelo. Ele tem que ter uma presença digital. Seja no Instagram, seja só no Google, seja só no Facebook, que ainda tem muita gente que só está com um perfilzinho no Facebook. Hoje em dia é o Instagram, né? O Instagram faturou muito nos últimos anos, mais do que as demais redes sociais. Quem não tá perdido. E aí, falar de comportamento do consumidor, falar da teoria de Maslow, a gente acaba lembrando um pouco da teoria de comunicação, que é citada pela professora, mas eu gosto do meu quebra-cabeça aqui, né? É só para reforçar. O emissor, a mensagem, o receptor, que você já sabe o caminho. Só que a gente quer o tempo todo feedback, a gente quer o tempo todo saber quem são as referências. Os canais, eles estão aqui o tempo todo para nos atrair também, para nos tirar do ruído, porque muitas vezes ele não nos dá um foco para o que a gente necessariamente precisa. Eu vou estudar, então desliga o WhatsApp, não tem essa história? Desliga
a televisão, desliga alguma coisa. E a gente também precisa entender os códigos do nosso corpo, o código da nossa necessidade, o código do ambiente que eu estou falando. Eu não sei se está todo mundo ouvindo, está todo mundo em silêncio, então eu não sei se o que a minha informação estou sendo passada, ela está sendo decodificada realmente com vocês, se está sendo clara a minha explicação. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quanto mais popular eu for, mais a mensagem que eu quero passar para vocês, mais vai ser compreendida. Consequentemente, o feedback de vocês comigo vai ser de confiança. Então, eu estou criando uma teoria de Maslow na relação que eu construo com vocês. Eu não faço só exatamente ensinar. Eu gosto de tentar criar motivações dentro de vocês. Ponto. Essa é a Nayara. Vocês estão entendendo? Então, é essa construção. A gente sempre tem o tempo todo a teoria de Maslow. Eu só queria enfatizar. A professora Suzy, da matéria, ela citou essa semana bastante coisa dessa mídia tecnológica e inovação. O jeito que ela explicou na aula, eu até falei para o Gabriel que eu assisti essa terça, algumas vezes eu não consigo assistir, esse mês foi muito corrido, eu mais li o material do que eu assisti, mas a apresentação eu decidi ver essa semana e ela explica muito bem. Tem uma parte que ela fala de criatividade, e eu acho muito interessante vocês prestarem atenção, e eu até queria voltar e copiar a frase que ela falou. Eu achei muito legal. E aqui é um trecho, assim, só para lembrar o que eu acredito que mídia, tecnologia e inovação tem a ver. Se a gente está falando hoje de comportamento do consumidor, se a gente está falando de mídia online, se a gente está falando de tudo isso, não tem como eu não pensar na inovação. A inovação, ela faz parte de toda a área do marketing. Inovar é você, muitas vezes, se inspirar em outras informações, em outros concorrentes. Sim, inovar, para você passar para o seu cliente ou até para vocês mesmos, inovar é sim você buscar inspirações. É você fazer uma analogia e conseguir estudar e começar a fomentar, tipo, criar uma formiguinha dentro do estômago e falar, eu preciso ter alguma coisa nova, eu preciso ter... Que é isso, criar algo novo é inovação. Só que para criar algo novo, a gente às vezes precisa de inspiração, a gente precisa... Não tem um ditado que quem vive do passado é museu? Eu acho que essa frase, para mim, é muito antiquada. É muito importante você ver o museu, porque às vezes você vai ter um insight completamente diferente do que a grande maioria está fazendo. E aí pode ser a sua inovação. Vocês estão entendendo? Então, é uma ideia, um método, um novo processo que modifica o estado atual, é uma invenção que chega até as pessoas para mudar os padrões. Então, a inovação dentro da tecnologia, ela faz isso. Ela faz que a gente busque conteúdos ou gere cada vez mais essa estrutura de atração. Mas a tecnologia faz sim parte da inovação, né? Por quê? Porque ela modifica ações, ela modifica espaços, ela modifica como ela modificou a mídia online. A tecnologia, ela modificou toda a mídia de massa, a mídia tradicional, ela modificou. Então, trazendo uma nova forma de se fazer, comunicar e se conectar com o público, a gente pode dizer que falar de mídia, tecnologia e inovação, a gente precisa falar de investimento, que é preciso investir, estruturar, vai botar CRM, vai botar um sistema, vai botar um site. Segundo, soluções. Você precisa ter soluções rápidas e funcionais que vocês viram que o mundo online exige, acessibilidade, usabilidade, funcionalidade, conteúdo interativo, que precisa ser atraído, como a gente acabou de falar, referente ao comportamento do consumidor, e personalização. Você precisa ser único, você precisa tentar ser... Eu ia falar único, mas me fugiu uma palavra aqui. Personalizar é você conseguir se tornar
e se destacar, se tornar um personagem, né, nesse meio aonde você consiga que as pessoas te vejam de um olhar diferente. Porque personalização, para mim, quando eu falo de personagem, eu lembro de teatro. E o teatro tem muito isso, né? Eu queria só trazer essa informação que eu estava lendo essa semana, e eu achei muito interessante, como a gente tem falado um pouco de mídia online e mídia de massa, eu quis trazer só para vocês verem um trecho da matéria, e é para focar exatamente a publicidade na mídia online. Globalmente, esse aqui é um investimento referente à publicidade digital até 2023 de 468 bilhões de dólares. Esse investimento em publicidade tradicional até 2023, ele vai, apenas 1 bilhão de diferença, ele vai de 332 bilhões de dólares para 333 bilhões de dólares mundialmente falando. No Brasil, a mesma coisa, uma diferença só de 1 bilhão. Mas, o que vai crescer? A gente tem visto muito essa tendência e agora cada vez mais. Segundo a matéria, há um aumento de um investimento de 473% de crescimento de investimento digital. Acho que com a pandemia esse número, é uma pesquisa real. Foi feita em setembro do ano passado. Vídeo online, 27% de crescimento, ainda mais que agora tem Reels, tem TikTok, tem essa febre de visualizações. Games online e esportes também 17%. Tá, aqui o crescimento de 43% é do podcast, desculpa, eu não falei certo. E aí, os formatos tradicionais da massa, jornal, revista, impressa e tal, e a rádio, não tem crescimento. Estimativa ainda vão existir? Vão, mas não é algo, né, de vantajoso, assim, de porcentagem, conforme os demais dados. A tendência é que as pessoas passem a acessar o conteúdo de TV via broadband, que agora os celulares estão tendo mais essa mídia digital, né, o sinal digital ao vivo, e menos elas vão ver televisão, a gente está cada vez mais assistindo por computador, filme e tal, ou que a tela da televisão seja smart, né? Há um tempo atrás, as pessoas tinham um gasto expressivo com assinatura de televisão, de TV a cabo, né, de alto valor, agora está todo mundo cancelando e só ficando com os sinais de streaming, né? O sinal a cabo, ele caiu muito, então também estão tendo que se refazer. Estão cancelando o pacote de TV a cabo para assinar apenas serviços que utilizam, que é o streaming, por exemplo. Estão diminuindo o ticket médio, né, de absolutamente de várias plataformas. Então, por exemplo, a Globo teve que se reunir com a Disney e que fazer um material diferenciado do seu streaming para ela conseguir concorrer com a Netflix. A Amazon e algumas outras não tem tanta visualização aqui no Brasil igual a Globoplay e a Netflix, mas também estão ganhando espaço, estão trazendo os canais diferentes, conteúdos e tudo mais, porque é a tendência. E a lógica do digital e da mídia programática para a televisão podem ter a mesma parametrização e eficiência de métricas que tem no digital. Então, a tendência da massa ainda se manter, mas com uma presença digital mais forte, tá? Economia criativa e marketing digital. A professora, ela cita a economia criativa no conceito que está dentro da matéria dela, mas eu só quis trazer o que é economia criativa para lembrar um pouco e refrescar isso para vocês. A economia criativa, né, ela tem tudo a ver com inovação. No século XX, a produção cultural, que é a indústria cultural, é a questão da economia criativa, ela tinha mais a questão da visão em massa, né, de uma visão mais prática e populacional referente às culturas regionais das pessoas. As produções e os lucros eram baseados no que a gente via na massa num todo.
No momento que a internet chegou e que se começou a se ter mais diferenciações, né, de público e de mídia, a mídia tradicional, que era fundamental, ela modifica com a vinda da tecnologia. Então, consequentemente, a indústria cultural ela teve que ser alterada para conseguir, né, se fazer parte de toda essa mídia. Então, temos acompanhado golpes sofridos pela indústria fonográfica, editorial, rádio e televisão. Então, houve um deslocamento da forma de remuneração e adaptação dessas necessidades. Consequentemente, as empresas também tiveram que se refazer. O que aconteceu? Que eu já falei para vocês. As pessoas hoje pensam como que vai ser o fim do produto, como que esse produto é descartado, qual é o final desse produto. Coisas que antigamente ninguém se pensava na questão de massa. Hoje eu até li um Twitter de uma pessoa, de um famoso, que ele dizia assim: houve uma queda de 25% de consumo de carne. Porque a carne está cara ou porque as pessoas estão se conscientizando em não consumir tanto animais, vamos usar assim, igual eu já falei para você, a tendência dos veganos, dos vegetarianos. Então, felizmente, os profissionais desse mundo de entretenimento e cultural tiveram que se readequar, principalmente em governos, porque hoje você fala de economia criativa, você vai falar de indústria criativa, você fala exatamente dessa questão da criação desse produto, desde que ele surge no campo, por exemplo, até o fim dele. Então, você consegue atrair esse assunto com uma outra abrangência, até mais social, vou falar desse termo. Então, a economia criativa, ela vê a sociedade, ela vê a economia e ela vê a mídia cultural, ela vê a indústria cultural, ela precisa ver essas três esferas. Os profissionais treinados são adequados sem consumir o tempo de quem precisa de se preocupar com os aspectos culturais de produção. Então, a parte expandida da economia criativa, as agências de marketing digital, elas precisam buscar pesquisa e prática que elas consigam se adaptar a esse novo quadro que se muda o tempo todo, de permanente mutação, que é isso que eu estou falando para vocês. Hoje a gente está tendo uma queda do uso de consumo de carne, e em breve, vocês devem lembrar da cerveja que em março, acho que foi a Heineken, né? Não estou lembrando, da cerveja que fez uma propaganda no dia do vegano, e aí foi bombardeada e tudo mais, a área dos fazendeiros bombardeou ela e tudo mais. Então, assim, as marcas já estão vendo que elas precisam se reinventar, mesmo a marca de cerveja, por mais que ela seja ligada muito a churrasco, festa e tudo mais. Então, elas estão tentando se adaptar. Só assim são adaptadas às novas realidades de mercado para atender novos portos. Isso aqui é economia criativa, cultural, criações funcionais, tecnologia, inovação e mídia. Só para passar para vocês, que eu já falei alguma vez aqui. E no final, a professora cita muito o mercado de mídia digital. Como a explicação dela, o material que vocês vão ler está muito bem explicado, eu nem vou ficar repetindo para não ficar uma coisa longa. Então, o que vocês estudam? Porque cada uma dessas áreas, vocês podem ser especializados nessas áreas ou em várias áreas no mundo digital. Criação de site, blog, produção de conteúdo, otimização de SEO, consultoria de brand, definição de tom de marca, definição de personas, gestão de mídias, análise de métricas, e-mail marketing, marketing interativo, criação de landing pages, automação de marketing com foco de nutrição e qualificação de lead e AdWords. Então, se você juntar, vocês têm tudo isso aqui de área de conhecimento, então vocês vão se tornar social media, vocês vão se tornar gestores de redes sociais, vocês vão se tornar gestor de tráfego, vocês vão se tornar coordenador de marketing digital, ou coordenador de branding, ou gestor de branding, ou
e muitas coisas. É uma área abrangente, principalmente no mundo digital. Aí, se somar com a TI, se somar com as outras áreas, a gente... Agora eu vou falar um estudo de caso de mídia online. Em 2020, eu estava estudando e o case da Volvo fez muito sucesso na Europa, tá? A agência que é a criadora desse material é a Golden Brain, é uma agência da Alemanha, então eu tive que traduzir isso aqui, que eu depois vou mostrar para vocês. Novas tendências de consumo também impactaram o setor automotivo, principalmente no que se diz respeito às incertezas atuais e à necessidade de flexibilidade. Como o Care by Volvo, os clientes puderam decidir alugar um Volvo sem contratos de longo prazo, imposto, seguro e custos de manutenção. A Care by Volvo usou um grande portfólio de formatos e ferramentas de Old Brand para aumentar o... Ai, gente, meu inglês hoje está péssimo. Wonderless sobre o produto inovador e gerar inscrições para o serviço. Em 6 meses, 1,8 milhão de usuários únicos foram captados pela empresa, somente na Alemanha, e com o uso da retargeting e lookalike, a audiência, a taxa de conversão aumentou em 4%. Além disso, a Wonderbrand teve um efeito halo, que eu acho que é famoso, né? Aí não sei como foi a tradução, em outras campanhas, um aumento de tráfego proveniente da Wonderbrand teve um impacto imediato no número de conversões geradas através de outros canais. O que eu vou mostrar aqui? Tá todo mundo online? Tá todo mundo quietinho? Ó, esse aqui é o site. Aí, só para mostrar para vocês, ó, que ele fala a audiência, né, do lookalike, 4 vezes maior o retargeting que eles fizeram em 6 meses. Estava até traduzido, mas depois saiu. Mas é o que eu falei, é aquilo lá, tá, gente? É porque nem sei se a tradução foi perfeita. E aí, antes de mostrar os comerciais, o que eles são, eu queria mostrar para vocês aqui. Esse aqui tem legenda, tá, gente? São 2 minutinhos, mas aí dá para vocês... Vou dar o play. Vocês estão vendo o YouTube? Alguém pode só me confirmar? Sim. Ok. We wanted definitely to broaden the scope of what people could imagine the brand Volvo stands for. We bring something on the table which might be unexpected. The other thing is, of course, we want to have a CMA that enables us to build high cars and low cars. So this flexibility was a big part of architecture. CMA clearly marks a small time when shifting into a new era.
Aí, por que eu quis que vocês vissem, por que eu quis que vocês vissem esse vídeo? Porque ele explica o que a Volvo busca, certo? De uma maneira na história dos últimos anos. Vamos tirar aqui. Esse é um comercial do ano passado, mas que só lendo aqui vocês já vão entender, não tem narração nenhuma. Por que eles falam em proteger a família? Daí vocês vão entender. Não, ele fica passando. Esse vídeo aqui, pelo que eu dei uma pesquisada, tá no Brasil, mas eles também estão fazendo desde o ano passado muitas ações focadas nisso aqui. Ele tem legenda. Aí eu vou mostrar só mais esse aqui, também é rapidinho. Esse é o mais novinho, o xodó deles. É o novo carro. Se você for ver lá, tem vários. Vamos voltar para a aula. Oi. Então, só para reforçar, o que a gente vê na Volvo, visto que a gente está estudando mídia online? A Volvo, ela fez todo um estudo do comportamento dos seus clientes, né? E como a gente tem falado, a comunicação, a teoria da comunicação, ela tem modificado conforme a influência desse consumidor, conforme tudo que tem essa inovação vindo com ele através até da economia criativa. Então, as marcas estão tendo que se reinventar, os publicitários estão tendo que se reinventar, e nós também estamos tendo que se reinventar. Vocês estão estudando para se reinventar nessas áreas. Quem já atuava está se atualizando, quem está começando precisa ter um novo ar, né? Uma nova área, e precisa de conhecimento. Só que o que eu vejo na Volvo é o que a gente tem até passado na semana passada, a gente falou da Amaro. As lojas estão cada vez mais personificando, humanizando as suas marcas, mas no sentido de que se aproximando das pessoas. Então, a gente hoje, quando a gente fala igual eu falei para vocês, a gente fala de persona, quais são as perguntas que a gente mais tem que fazer? Quais são os seus hobbies? O que você gosta? Qual é a faixa etária? A pessoa trabalha? Qual é a área que fulano trabalha? Você personifica uma pessoa. Só que
a comunicação de massa, conforme o tal ali mostrei na matéria, ela ainda é muito importante. Eu acho que quem consegue ficar nas duas visões, comunicação de massa e comunicação persona, vocês conseguem entender como que a Volvo trabalhou. A Volvo trabalhou o quê? Um tema de sustentabilidade, um tema de humanização, ou seja, que ela se preocupa com a sociedade, que ela é uma marca que valorizou a dor daquela, acho que é chinesa, não sei, que perdeu um ente querido, né? E é várias campanhas, se você entrar no perfil deles no YouTube aqui no Brasil, várias, tudo traduzidos e tudo envolvendo o tema do cinto, do uso da segurança. Então, assim, é um carro que me passa total confiança. Se eu for parar para pensar na teoria da pirâmide de Maslow, ele está no topo de todas as realizações. Se eu for falar do carro Mobi, que acho que é do Fiat, talvez ali esteja na segunda, uma necessidade psicológica, uma necessidade básica que eu preciso ter um carro. Mas o Volvo não. Ele vai me trazer tudo. Ele vai me trazer o máximo da minha realização que eu mais estimo. Tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente consegue falar da mídia online, mas é isso que eu quero deixar como final da matéria, sempre ter a visão da massa, desse público maior, que o material do conteúdo às vezes não trouxe tanto, por isso que eu quis trazer hoje, mas também pensar nesse foco, nessa facilidade exclusiva, nesse mundo digital que você precisa estar atento a essa novidade, igual o Google agora, o Google não, o Instagram vai abrir para as pessoas botar o like ou não like. Pelo menos de todo mundo que eu vi lá, botaram no history, aí eu botei e votei. A maioria não vai libertar a quantidade de like para ser vista. Porque, exatamente, então tem algumas coisas que a gente se acostumou. A gente tem que ter esse envolvimento, tem que ver os dados, mas a gente também tem que ver a massa, né? Então, às vezes, a gente pode ter um bom alcance, a gente pode estar atraindo uma boa persona, mas às vezes é tentar interessante dentro só vou falar dessa maneira, dentro da marca corporativa ou não, às vezes tentar atrair a massa, para você, às vezes, conseguir se inovar. Porque eu estou falando o que eu vejo muito de muitos perfis é que tem perfis que eu vejo, que eu sigo, que eu tenho estudado, o público vai alterando. É como se o público vai rodando. Em determinado momento eles curtem aquele assunto, aí se você ficar com aquele conteúdo, parece refaz aquele mesmo conteúdo, mesmo usa o conteúdo, só dá uma nova não sei. Eu acho que ele tem que rodar igual a televisão roda, ele tem que rodar igual as temáticas novas rodam. O filme de hoje não é igual aos filmes da década de 2000. O público hoje, dos jovens, vai ter que ter uma temática de filme diferente da década de 2000, que era um romance bem tranquilo. O belo exemplo é o filme da Disney. Os filmes da Disney, dragão, não sei o que, raia, é completamente diferente dos filmes antigos. E assim vai. Eu só estou trazendo trazer isso para vocês para como é que vai? Open your mind. Gente, é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, obrigada. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham respirado, porque essa semana eu estava bem, como é que eu falo? Open your mind, estudei bastante, então eu quis passar isso para vocês. Espero que eu tenha contribuído. Obrigada pela... Só deixa eu notar a presença de quem está aqui, peraí. Só não está a Maria Eduarda hoje. Tá o Gabriel, tá o João, Joyce. Gente, vocês estão tão quietinhos. Então, obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, professora. Acho que meu áudio tá alto. Semana que vem a gente tem aula de matéria ou as matérias desse semestre acabaram? Porque